Olá, estamos iniciando o programa Realidades, Direitos Humanos e Cidadania, seu espaço privilegiado de críticas e debates sobre grandes temas sociais. Hoje a gente conversa sobre a questão da escola cidadã, né, os desafios de uma escola e da questão da cidadania. Para isso nós convidamos Flávio Breiner, que é professor titular da UFPE, recebeu o título também de professor emérito, tem uma história no Centro de Educação da Universidade Federal. Seja bem-vindo, professor Flávio, para a gente conversar esse tema. Eu gostaria de iniciar perguntando um pouco sobre a sua visão sobre a implantação nos últimos anos no governo federal anterior dessas, parece que são até centenas ou milhares de escolas militarizadas, cívico-militares, né? E esse projeto que o governo federal atual, o governo Lula, está querendo modificar, né? O que você acha do que aconteceu também nesse contexto, de que visão é essa de educação que está por trás disso também, daquela implantação anterior daquele movimento, né, militarizante? Marcelo, antes de qualquer coisa, muito obrigado pelo convite que você me fez para participar do seu prestigioso programa Realidades da TV Universitária, veiculado pela Universidade Federal de Pernambuco. Veja, Marcelo, é muito inquietante tudo que, na verdade, aconteceu no governo Bolsonaro em relação à educação, não somente na educação do ensino fundamental, ensino médio, mas também na educação superior e, inclusive, na pós-graduação. Você sabe disso, porque você é professor como eu, da pós-graduação e da graduação na Universidade Federal. É, Marcelo, todo projeto educacional é também um projeto, se eu pudesse usar um termo um pouco mais sofisticado, é também um projeto de subjetivação. Quer dizer, nós precisamos, a cada egresso de um sistema educacional, oferecer-lhes os predicados necessários para que a gente possa avaliar o mundo, avaliar a si mesmo, avaliar a nossa relação com os outros, construir um passado, alimentar expectativas futuras. Quer dizer, a escola deveria, e toda a educação, em princípio, ela tem essa finalidade de oferecer os predicados. Quais predicados a educação vai nos oferecer? Isso depende de sociedade, depende de quem está ocupando o poder, digamos assim, hegemônico de determinado momento da definição das políticas públicas de educação. As escolas cívico-militares, elas formam um tipo de subjetividade que é muito diferente daquelas escolas públicas voltadas, públicas, eu quero dizer aqui, e não é redundante, republicanas, quer dizer, voltadas para a formação de uma pessoa capaz de adquirir um ponto de vista necessário à sua participação naquilo que a gente chama de espaço público. Quer dizer, não somente ver e ser visto, falar e ouvir, mas construir uma ideia de cidade. A ideia um pouco arenquiana, tá, eu me baseio um pouco. Mas as escolas cívico-militares têm uma outra perspectiva de educação, e elas formam não propriamente o cidadão de natureza republicana, mas formam o sujeito para uma relação de mando e obediência. Quer dizer, para uma relação de hierarquia, que não é exatamente aquela relação que orienta uma relação propriamente democrática, que é uma relação baseada na suposição de que somos todos iguais diante da possibilidade de construir os destinos de uma cidade, no sentido até um pouco platônico, grego da palavra. Mas as escolas cívico-militares são, de fato, uma imposição do governo federal, no caso do governo de Bolsonaro, com o objetivo de fazer com que os alunos das escolas públicas, localizadas em determinadas situações estratégicas, em geral nas regiões metropolitanas das grandes capitais, que elas pudessem, então, ser orientadas para que pessoas egressas do mundo civil e que não têm propriamente perspectivas de fazer carreira militar pudessem receber uma formação de natureza hierárquica, baseada no mando de obediência e, sobretudo, com uma noção de disciplina extremamente rígida, porque baseada nos princípios da caserna, nos princípios da vida castrense. Então, quer dizer, fica muito difícil você pensar que nós estamos abrindo as portas de mais escolas para a formação de um tipo de cidadania consciente, crítica e dialogal ou igualitária,
quando você, na verdade, está formando pessoas para um tipo de subjetividade, de aquisição de predicados que não são aqueles que fazem parte nem da dialogia, nem da igualdade, nem do compartilhamento, nem da construção conjunta de um objetivo comum, de um bem comum. É essa forma como eu vejo a construção dessas escolas cívico-militares. Quer dizer, vejo com muita preocupação e acho muito bom que elas não tenham tido nem continuidade e que, em breve, espero que elas sejam, mesmo as que já estão instaladas, revogadas. Certo, a gente viu há pouco, né, o filho do ex-presidente Bolsonaro comparando professores a traficantes, né? E a gente viu, assim, talvez algo, não sei como é que é a sua avaliação, mas eu vejo que uma das perseguições, assim, desvalorização maior dos professores nesse último governo anterior federal, né? Que elementos você consideraria importantes para construir uma escola com uma visão cidadã, né? De outro lado, esses extremismos, como extrema-direita, acusando os professores de ideologia, de ideologizar os alunos e tal. Como é que se escaparia dessa visão que eles têm de que se está ideologizando e, ao mesmo tempo, possa ter uma educação crítica, uma educação com essas expressões libertadora, crítica, cidadã? Olha, é impossível, de qualquer forma, você escapar dos aspectos ideológicos que estão presentes em qualquer ato. Aliás, em qualquer ato educativo, não, em qualquer ato social. Quer dizer, nós não vivemos supra-ideologicamente nem infra-ideologicamente. Na medida em que nós nascemos no interior de uma família, que pertencemos a uma igreja, que fazemos um partido político, que frequentamos a escola, que assistimos filme de televisão, que vamos ao cinema, que frequentamos a rua, que lemos o nome de uma rua ou o nome de uma praça, nós estamos participando de um corpus ideológico instituído dentro da sociedade. E se esse corpus se torna ou não hegemônico, isso é uma outra coisa. Se ele pode ou não ser contestado, isso também é outra coisa. Mas quando a escola republicana, quer dizer, aquela que teve a função, a escola de Condorcet, a escola de Pelletier de Saint-Fargeau, quer dizer, logo depois da Revolução Francesa, teve a preocupação de construir uma ordem cidadã revolucionária, uma ordem cidadã burguesa, quer dizer, posterior a 1789, o objetivo, por exemplo, de Condorcet, quando ele escreveu as cinco memórias sobre a instrução pública, porque havia uma distinção na formação do cidadão burguês entre instrução pública e educação nacional. Veja, a instrução pública era uma função da escola propriamente dita, e há um tríptico republicano que se prolongou até muito recentemente, que é a ideia de ensinar a ler, escrever e contar. Mas, como dizia o próprio D'Alembert, não muito, para que o cidadão não ficasse muito consciente de seus direitos e não fizesse reivindicações ao Estado que o Estado não podia atender. A mesma ideia está presente em Voltaire, o grande nome anti-tirania, não é? O homem que queria écraser la fame da igreja, quer dizer, o papel da igreja na educação. Então, educar, mas não muito as massas. Quer dizer, as massas deveriam permanecer no Estado, como dizia agora o próprio Condorcet, no estado em que ela pudesse legislar e interpretar a lei, mas, ao mesmo tempo, obedecê-la. Então, você tem um tríptico também republicano, no sentido de que a formação do cidadão envolve uma participação dele na escola, mas envolve um projeto do que eles chamam de educação nacional, que esse parte da escola, mas parte também do Estado e, sobretudo, da família, que é desenvolver a noção de um pertencimento a uma entidade abstrata chamada nação, o pertencimento nacional. E com isso é preciso se construir uma memória nacional, se construir um passado nacional, o nome das ruas, o nome das praças, o nome dos logradouros, os vultos nacionais, as festas nacionais, os hinos, as canções patrióticas, tudo isso vai ser relacionado à formação de um corpo nacional chamado povo. Povo aqui entendido como corpo político. Então, quando a gente está falando de educação para a cidadania, o termo é antigo. Em Platão a gente encontra isso, embora Platão detestasse a polis, a gente sabe por que razão, mas você encontra em Rousseau, por exemplo, no mesmo ano em que ele publica o Emílio, 1774, no primeiro semestre, no segundo ele está publicando o Contrato Social, quer dizer, ao mesmo tempo que é preciso formar o homem, é preciso depois formar o cidadão para a construção da vontade geral, como ele chama lá no Contrato Social. E essa ideia de uma articulação entre política e educação, embora ela seja bem mais antiga, ela vem do mundo antigo, ela tem uma força fundamental na nossa modernidade. Mas não é simplesmente porque educar seja um ato político. Sim, cuspir na rua também é um ato político, um ato de higiene coletiva, e que envolve, portanto, a minha participação na polis, quer dizer, a minha participação com a relação com os outros.
Mas quando eu digo que educar é um ato político, eu não estou dizendo que seja um ato partidário, sectário, um ato de um fanatismo doutrinário, como sugere, por exemplo, o filho do Bolsonaro naquela infelicíssima frase que ele pronunciou no encontro, inclusive, de armamentista. Quer dizer, fica muito claro que as coisas são pronunciadas nesse país, né? Mas a educação para uma cidadania é, sobretudo, claro, a gente fala de dialogia, de uma educação emancipatória, de educação para a liberdade, de uma educação contra a opressão, de uma educação conscientizadora, de uma educação capaz de me fazer transitar de uma consciência ingênua para uma consciência crítica, como supôs e como propôs Paulo Freire, né, um nome que circula com muita facilidade nos nossos centros de educação, nas universidades e da própria formação dos professores. Agora, é preciso entender que Paulo Freire é um autor que deu respostas pedagógicas a problemas de uma época e que a gente não pode ficar exigindo de um autor que dá respostas a uma determinada problemática que ele dê resposta a problemáticas de todas as épocas. É produzir um anacronismo aqui pedagógico que talvez não funcione. Paulo Freire não desenvolveu uma teoria do sujeito de acordo, por exemplo, com as grandes problemáticas levantadas pelos pós-estruturalistas franceses, por exemplo. Ele não tinha uma noção de sujeito fora da fenomenologia, por exemplo. Então, o sujeito de consciência, o sujeito de intencionalidade. Agora, quando a gente fala de uma formação para a cidadania, eu não estou dizendo apenas de formar um sujeito capaz de participar de um espaço público, de reconhecer a diferença e a pluralidade de opiniões, mas de levantar aquilo que a Hannah Arendt chamou de o sujeito que desenvolve um ponto de vista. Ou seja, que eu preciso, pelo processo educacional, me tornar alguém. Pode ser algo muito banal, até muito superficial, mas não é. Nós não nascemos alguém, nós nos tornamos alguém. E o alguém em quem nós nos tornamos pode ser facilmente destruído, como foi o caso dos judeus nos campos de extermínio nazista, né? Auschwitz, Treblinka, etc. Então, uma educação, e na minha opinião, toda educação tem que ser pública, e por que pública? Porque tomemos o caso do menino lobo, em 1800, que aparece na floresta do Aveyron, no sul da França, né? Victor, tal, que ficou depois aos cuidados do professor Jean Itard, do Conservatoire de Sourds-et-Muets de Paris, e que ele fez aqueles dois relatórios. Tal. O grande problema que se coloca numa criança que não foi educada por outros homens, basta pensar na pedagogia de Kant e também na de Rousseau, que não foi educado por outros homens, não se torna humano. Quer dizer, para que eu possa adquirir condições de participação nessa entidade abstrata chamada humanidade, que é um conjunto de valores e não um conceito demográfico, eu preciso adquirir características e subjetividades propriamente humanas, coisa que eu não adquiro se tiver vivido com os lobos, por exemplo. E foi esse o grande problema que se colocou em pleno iluminismo, o que acontece quando uma pessoa não é educada por outros homens que também, por sua vez, foram educados. Então, eu só penso na educação pública porque eu não posso imaginar a ideia de que eu tenha que comprar a minha própria humanidade, que eu tenha que comprar um passado que faz parte de um conjunto de pessoas, que eu tenha que comprar uma lembrança e, sobretudo, comprar uma esperança. Então, é exatamente porque eu não acredito que seja possível passar num supermercado para comprar um passado que me seja adequado. Como eu não posso fazer isso, toda educação tem que ser pública, ou seja, toda educação tem que fornecer aos seus egressos as condições para que eles possam participar de uma construção comum, que eu estou chamando aqui de república de bem comum ou de cidadania. E eu preciso, ao sair da escola, adquirir certas competências. Uma competência linguístico-comunicativa, quer dizer, eu preciso saber me expressar e compreender o que me é dito. Né? Eu preciso desenvolver uma competência argumentativa, ou seja, eu preciso entender o que está dito, mas argumentar com certa racionalidade para que a gente possa chegar a alguma coisa. Eu preciso aprender a pensar o que me está sendo dito. Eu preciso aprender a julgar aquilo que está sendo colocado dentro desse espaço interomnesés, esse espaço entre nós, e preciso aprender a decidir. Quer dizer, a fala, o argumento, a fala, quer dizer, a competência linguística, propriamente, a aquisição de uma sintaxe, de um léxico, de uma gramática, uma competência linguística, uma competência para argumentação, uma competência para avaliação daquilo que está sendo colocado no horizonte social, e uma avaliação para decidir. Eu acho que são essas quatro competências, muito grosseiramente, eu poderia dizer, que me permitem participar de um espaço chamado de bem comum. Se isso vai funcionar ou não vai, eu não sei. Como isso está sendo hoje destruído, parece que as formas mais insidiosas, mais perigosas de
vertiginosas até diante da velocidade com que elas são praticadas para destruir essa possibilidade de formação da subjetividade crítica, argumentativa e judicativa. Me parece um projeto do qual, inclusive, faz parte as escolas cívico-militares, fazem parte as escolas cívico-militares. Mas tem muitos outros processos que estão em jogo também, o homeschooling, o professor Uber, a escola via EAD, as novas inteligências artificiais, quer dizer, são muitos os ataques que são hoje produzidos contra uma determinada ideia que nós fizemos da subjetividade humana, sobretudo aquela subjetividade baseada numa determinada noção de moralidade, de eticidade, de consciência e de racionalidade, e que hoje, e provavelmente, terá consequências muito sérias na formação dos professores e na formação dos cidadãos futuros. Certo, muito bom, muito boa reflexão, professor Flávio. Vamos fazer um pequeno intervalo, voltamos a conversar esse tema importante, que é os desafios de uma educação cidadã, com o professor Flávio Breiner, né, titular, professor emérito da Universidade Federal de Pernambuco. Voltamos já já. Estamos de volta conversando hoje sobre uma educação cidadã, desafios de uma educação cidadã, cidadã crítica, com o professor Flávio Breiner, professor titular e emérito da UFPE. Ele encerrou o bloco anterior dizendo aí sobre os desafios da educação nesse contexto. Aí a gente ficou aqui pensando o contexto da inteligência artificial, o contexto da rede, né? E que muitos autores têm trazido as ameaças que isso pode surgir para a educação, para as pessoas, né? O que pode fazer com o embotamento de certos graus de inteligência, principalmente a questão que ele fala de um pensamento emancipatório, lúcido, reflexivo, autônomo. Como é que você vê isso, professor Flávio? Olha, Marcelo, eu acho que o grande problema da fragilidade de nossa sociedade é a gente não ter formado propriamente um conceito republicano de povo. Você sabe que os franceses, sobretudo os egressos do republicanismo francês, sobretudo o republicanismo mais jacobino, eles tiveram uma preocupação de, com a educação, formar um conceito de povo político, quer dizer, de onde oferecer a soberania, que não vinha mais de Deus, né, o rei absoluto, o monarca absoluto, mas que vinha do interior da sociedade. Quer dizer, como formar um sujeito capaz de oferecer legitimidade ao poder? É um conceito político de povo que a gente chama de conceito republicano. Os alemães, como não tinham ainda uma nação formada, nem tinham um Estado republicano, a Alemanha só vai formar o Estado alemão em 1871, depois da Guerra Franco-Prussiana. Até então era o Sacro Império Romano-Germânico ainda. Eles vão tentar formar um conceito de nação através da cultura, quer dizer, a cultura e língua, cultura passada e língua, como base, portanto, de um sentimento nacional mais do que de uma instituição de um Estado nacional, coisa que os franceses resolveram já desde Francisco I, em 1519. Mas aqui no Brasil a gente não teve praticamente nenhuma coisa nem outra. Quer dizer, basta eu pensar para vocês que os relatórios, por exemplo, de Leôncio de Carvalho, de Carneiro Leão, de Rui Barbosa, os relatórios de Rui Barbosa sobre a educação pública e sobre o que ele chamava de educação popular, praticamente fizeram letra morta, porque os nossos republicanos jamais perceberam que a presença negra da nossa demografia poderia ser entendida como participante integral, como cidadão de primeira ordem da ordem republicana que estava sendo instaurada em 1891. A gente teve um Nina Rodrigues, por exemplo, que achava que nós devíamos ter dois códigos penais. Nina Rodrigues foi o professor maranhense, professor de patologia, de anatomia da Faculdade de Medicina da Bahia, e que foi um grande lombrosiano, né? Lombroso foi aquele Cesare Lombroso que fez aquela pesquisa que deu origem a uma disciplina chamada frenologia, que você extrai características psicológicas, emocionais, físicas e, pasmem, cognitivas da raça. Por exemplo, os negros para Lombroso, para Nina Rodrigues, para Gobineau, que escreveu também o estudo sobre a desigualdade das raças, que não foi traduzido em francês. Gobineau serviu no Segundo Império aqui, no corpo diplomático francês. Ele dizia que os negros não teriam jamais capacidade de adquirir os elementos de abstração permitidos pela cultura e pela raça branca.
pela raça ariana. Os negros jamais poderiam passar do particularismo do concreto para a abstração da matemática ou da filosofia. Querem a prova? Pergunta ele no seu livro L'étude sur l'inégalité des races, estudo sobre a desigualdade das raças. Ele pergunta: querem a prova? Apontem-me aonde está o Charles Baudelaire africano. Veja, uma pergunta extremamente capciosa, mas que marcou profundamente a nossa elite intelectual, que não via na negritude presente na nossa demografia possibilidades de construção de um povo autônomo, consciente e capaz de gerir o projeto de soberania nacional. Observe isso aí. Então, quer dizer, nós temos uma elite que olha para cima, vê Paris, Pereira Passos, que quer transformar o Rio de Janeiro nos grandes boulevards que Alcibana havia feito em Paris. Aqui mesmo, Estácio Coimbra faz a mesma coisa. Sérgio Loreto faz a mesma coisa, abrindo as avenidas daqui de Recife, como forma de higienização urbana e para afastar a negritude dos centros urbanos. Mas, ao mesmo tempo, você tem uma elite que olha para baixo e vê o espetáculo de um povo ignorante do seu próprio projeto histórico. É somente nos anos 20, com o movimento modernista, com as viagens que Mário de Andrade faz, com Roquete Pinto, um pouco com Gilberto Freire também, que a gente vai ter uma primeira tentativa de resposta nacional à construção de um povo que não fosse só povo político, fosse povo cultural. Somente nos anos 50 que uma pedagogia como a de Paulo Freire aparece para oferecer uma resposta pedagógica à construção de uma entidade política chamada povo, inicialmente como oprimido e se conscientizado, passaria a ser povo consciente e sujeito de sua própria história. Quer dizer, somente nos anos 50 é que a gente vai ter uma primeira preocupação propriamente política na construção de um povo. Até então, a gente tinha construções culturais. E mesmo construções no sentido de formação. Observe que todas as grandes obras dos anos 30, formação do patriarcado brasileiro, quer dizer, o subtítulo de Casa Grande Senzala, formação da literatura brasileira, Antônio Cândido, formação do Brasil contemporâneo, Nelson Ernesto Sodré, formação histórica do Brasil, formação econômica do Brasil, Caio Prado Júnior, quer dizer, e assim por diante, como um Brasil que está se formando ainda, a rapisódia de Mário de Andrade, Macunaíma é o herói sem nenhum caráter, quer dizer, um Brasil que não tem ainda um perfil definido. Somente nos anos 50 que a gente vai ter alguma coisa definida nesse ponto, mas assim mesmo com todas as fragilidades. E logo a seguir uma ditadura militar que vai durar 21 anos. E pouco tempo depois a gente tem, somente no governo de Fernando Henrique Cardoso, Marcelo, é que a gente atingiu 94% de matrícula entre 7 e 10 anos. Somente de Fernando Henrique Cardoso, há 30 anos atrás, é que a gente vai conseguir matricular 94% da população nas escolas, uma população da educação infantil, sem nenhuma garantia de que a dívida política, digamos, a dívida social pedagógica foi, de certa forma, cumprida, mas a dívida política é que todos saíssem da escola com uma formação mínima, egressos minimamente conscientes do que é um projeto pessoal, coletivo, nacional ou humano. A gente ainda não tem isso. Ainda o censo dessa semana, o censo está indicando que 13% da população entre 14 e 24 anos continua analfabeta. E mais de 30% da população acima de 40 anos ainda é analfabeto funcional. Quer dizer, diante de um quadro desse, que a gente tem, diante dessa fragilidade da formação da nossa consciência cívica, da formação de uma vontade política, da formação de uma consciência nacional, de um projeto nacional, embora um projeto nacional hoje completamente dissolvido das suas fronteiras pela internacionalização das economias, pela globalização, mas você tem hoje um mecanismo que não existia há 30 ou há 40 anos atrás, quando as pedagogias libertadoras começaram, as redes sociais. Mas não somente as redes sociais, mas também os diversos mecanismos de manipulação da vontade e do desejo. Eu queria lembrar aqui, para terminar, eu já estou terminando, eu sei que o tempo está passando, que Paulo Freire tratou, sobretudo, com fenômenos de consciência, até pela formação fenomenológica dele e tal, com problemas de consciência, quer dizer, era na consciência que deveria ser trabalhado todo o processo de transformação da ingenuidade para uma criticidade que me permitiria me tornar sujeito. Mas as novas, e a forma da dominação era, sobretudo, a forma ideológica da dominação de classe. Mas as formas atuais da dominação são muito mais sutis, elas passam pelas pós-verdades, pelas verdades alternativas, pela manipulação do desejo numa sociedade de consumo, de hiperconsumo.
Mas só que o desejo é uma esfera infraconsciente. Qual é a escola que vai trabalhar a esfera infraconsciente? Eu não sei. Qual é a ideologia que é capaz de estabelecer um contradesejo, como a gente era capaz de estabelecer uma contra-hegemonia ou uma contra-consciência dominante? Eu não sei. Mas o que eu sei é que nós estamos agora com as inteligências artificiais multiplicando ou decuplicando a possibilidade de manipulação das nossas consciências, agora simplesmente fazendo com que máquinas ou instrumentos algorítmicos possam substituir certas formulações que antes cabiam aos professores. O que acontecerá com os processos propriamente pedagógicos daqui para frente, eu não sei o que vai acontecer. Tenho tanta dúvida quanto você, tenho tanta dúvida quanto qualquer pessoa que viva nessa nossa tão preocupante época. Certo. Temos 1 minuto e meio de passar a palavra para deixar alguma mensagem final, algum sonho também. A gente pode ter algum sonho também, né, para esse futuro, esse novo governo também. Olha, eu acho que nós ainda dispomos de modelos escolares de inspiração e de extração propriamente republicana que ainda podem servir de base para que a gente possa construir um projeto nacional, né? Se a gente puder ainda falar de projeto nacional, que pelo menos dê a gente a possibilidade de construir um espaço comum e que a gente não seja obrigado a ver vertiginosamente, caminhar tão precipitadamente para a beira desse abismo para onde está caminhando a democracia. Você viu o que aconteceu na Espanha essa semana, você está vendo o que aconteceu na Alemanha semana passada, e o que aconteceu aqui no Brasil um ano atrás. Quer dizer, tão perigosamente caminhando para o fim de um tipo de conquista que não foi somente a conquista de um sujeito, de um humanismo criticável, evidentemente, mas que a gente poderia retomar como um projeto republicano de construção de um humanismo crítico, capaz de nos formar na concepção de que o humanismo também teve os seus defeitos. O humanismo também gerou imperialismo, o humanismo também gerou colonialismo, o humanismo também gerou etnocídio, também gerou uma série de formas de dominação que esperava nos libertar definitivamente. Não libertou. Mas isso nos mostra que nós não devemos acreditar muito piamente em todos os processos de libertação. Todos eles sempre trazem no seu bojo, até um pouco dialeticamente, os elementos que podem destruí-lo. Mas eu continuo acreditando que uma escola do tipo moderna, republicana, ainda não esgotou as suas possibilidades, sobretudo num país como o Brasil, em que nem sequer tivemos a oportunidade de difundi-la massivamente para toda a população esse tipo de escola. Muito bom, né? Tivemos aí uma verdadeira aula, né? Muito interessante, um tema também bastante importante e candente, que é esse tema da uma educação cidadã e os desafios da educação a partir desses tempos, né, tão complexos que nós estamos vivendo. Agradecemos muito, então, a presença do professor Flávio Breiner, professor titular, também título de emérito, trabalhou muitos anos no Centro de Educação da UFPE, tem escrito ainda bastante atividade, né, bastante palestras, etc. E agradecemos muito a presença, né, professor Brian, Flávio Brian, e obrigado a todos e até a próxima. Muito obrigado pelo convite e até a próxima vez. Um prazer.